Biblia. ¿Dónde está tu Biblia, por favor? Recoja su Biblia, si es de papel, si es digital, así como la mía, o si es de papiro. Pero si es de esta forma, ponga en el modo avión, porque ahora vamos volar, ¿no? Entonces, deja ahí. Dios hablará con nosotros esta mañana, ¿sí o no? Pero seguramente não será por meio de seu smartphone, não? Então, deixa aí, tranquilo, modo avião, e vamos à palavra do Senhor. Eu quero ver, onde estão as Bíblias? Haga assim com sua Bíblia. E diga, esta, só os que compraram e pagaram, por favor. Diga, esta é minha Bíblia, a palavra de Deus. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4 e versículo 7. Os irmãos de Málaga já estão acostumados com minha maneira de predicar, porque sempre hago a mesma coisa, não? Já sabe. 2 Coríntios, capítulo de número 4, vou ler com vosotros o versículo 7, 8 e 9. Segunda carta do apóstolo Pablo a la igreja em Corinto, capítulo 4. O Senhor ministrou um tema, ou um título, a meu coração esta manhã, e o título é Renuevo em Cristo. Renuevo em Cristo. Vamos repetir todos juntos. A la de una, a la de dos, a la de tres. Muito bem. Quantos encontraram 2 Coríntios 4 e 7? Amém? Pero temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência del poder seja de Deus e não de nosotros. 8. Que estamos atribulados em todo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, derribados, pero não destruídos. Aleluia. Quantos são buenos de memória? Recorde a la persona que está a su lado el título de la predicación, por favor. Sentaros, por favor. Perdona, esqueci de acordar com a irmã que estava allí, não? Muito bem, meus irmãos. Infelizmente, existem falsos profetas. Não é uma novidade para os que conhecem a Bíblia, porque Jesucristo já havia nos alertado de los falsos profetas. E os falsos profetas portam consigo uma falsa enseñança, com médias verdades, não? Com médias verdades. E uma falsa enseñança que se ha esparcido em meio a los evangélicos é que só por el simples hecho de ser creyente, de ser um cristiano, você estará livre de todos os problemas. É como se como uma magia, nós veníssemos aqui adelante e nossos problemas emocionais, físicos e hasta mesmo espirituais terminasse de uma sola vez e toda a hora iba a sair bem. E é uma mentira. Venimos aqui, se tu tens deudas, vem aqui e confessa a Jesus como Salvador. Volverá para su assento e eu creio que as deudas seguirão. O Senhor te dará prosperidade, te dará sabedoria para que você pueda superar as deudas. Pero as coisas não acontecem, creyentes se quedam enfermos, sim ou não? Creyentes morrem, sim ou não? Se passamos por diversos problemas e incluso em los dias que nós estamos vivendo, os dias são loucos. La hora vuela. Quantos de nós já passou de dizer, que dia é hoje? Martes? Não, miércoles? Não? Com o trabalho, com a coisa do dia a dia, já não sabemos mais o dia. E eu não sei o que passa em Europa. Minha impressão é que aqui a hora passa mais rápido. Não? É solamente uma impressão. E tudo isto causa em nós um desgaste. Passamos por momentos de cansaço, de desânimo. Isso pode causar um desgaste muito grande a cada um de nós. Agora, todos nós, ao largo do caminho de caminhar com Cristo, podemos passar por um barrão espiritual.
Grandes predicadores passaram por crises de fé. Imagínate um cristiano, um grande predicador, passar por crises de fé, perguntar a si mesmo se Deus existe. Uau, como isto seria triste. Pero não estamos livres de passar por bajón espiritual e passar por crises de fé. Pero eu creio que há uma clave para estar largos anos em la presença do Senhor e firmes em la presença do Senhor. Déjame hacerte uma pergunta. Quantos têm aqui al menos 5 anos de cristiano? Levanta as manos aqui. Tem 5 anos. Os que têm mais podem levantar. Os que têm menos, não. Mais de 5. Agora, mais de 10. Mais de 15 anos de cristiano. Há gente aqui com mais de 15? Mais de 20 anos de crente. Mira, eu não era nascido e já era crente. Mais de 25 anos de crente. Há alguém com mais de 25 anos? Eu não quero denunciar tua idade, pero há alguém aqui com mais de 30 anos de crente? Uau! Agora, a pergunta é, como é possível esta pessoa aún estar firme em la presença do Senhor? Depois de tantos anos caminhando com Cristo, depois de passar por la juventude, por la adolescência, por la juventude, por el matrimônio, eu creio, hermanos, que todos nós devemos passar, não solamente uma vez, pero várias vezes, por um renuevo em Cristo. Solo é possível manter firme em la presença do Senhor. Alguns nombram como avivamentos, não? Se estamos sendo constantemente renovados e avivados por el Senhor. Porque recuerde, antes de tu ser um homem de Deus, és um homem. Antes de ser uma mulher de Deus, és uma mulher. Não somos uma máquina, somos um humano. Eu não creio em super-homens de Deus. Sabe, Superman? Não, não creio. Não creio em mulheres maravilhas de Jeová. Não, não creio. Creio em homens e mulheres sujeitos às tentações, às lutas e provações, pero que sua confiança está em Cristo. E a cada dia podem dizer: renueva-me, Senhor Jesus. Conhece a antiga canção de Marcos Witt? Renueva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Eu não quero ser o mesmo Maicon de ayer. Eu quero ser melhor. Sí. Eu clamo ao Senhor esta manhã para que a graça e a unção do Senhor que está sobre este lugar pueda trazer a nossos corações um renuevo. Há grandes homens de la Bíblia que necessitaram passar por um renuevo, que tiveram um bajón. Renuevo físico, renuevo emocional e renuevo espiritual. Permita-me, por favor, falar destas 3 etapas e dessas 3 etapas de renovação. A primeira é o renuevo físico. E há exemplos em la Bíblia acerca disto, sim, del próprio Jesus. El próprio Jesus. Se tu porta a Bíblia, por favor, mire o que está em Marcos, capítulo 6 e versículo 30. O exemplo bíblico que temos aqui é de Jesus, nada mais, nada menos que Jesus, el Messias. E el Messias habla a seus discípulos de la necessidade de um renuevo físico. Marcos 6, 30 e 31. Entonces, os apóstoles se juntaram com Jesus e lhe contaram todo o que havia hecho. Marcos, hablei equivocado? Hablei equivocado ou não? Não está bem, não? Marcos 6, 30. Então os apóstolos se juntaram com Jesus e lhe contaram todo o que havia hecho e o que haviam ensinado. E les dijo: veni vosotros aparte a um lugar deserto e descansar um pouco. Por quê? Jesus manda eles descansar um pouco. Porque eram muitos os que iam e veniam, de maneira que aún eles não tinham tempo para comer. Esses homens estavam tão involucrados com a obra, trabalhando tanto em la obra, que não havia tempo para comer. Então Jesus quita eles
Aunque se seguimos lendo o texto, a multitud foi atrás deles. Mas Jesus quita eles para um lugar deserto e diz: quedem aqui um pouco, para que vosotros possam descansar. Tu corpo necessita descanso. Necessita descansar. E Jesus diz: venir à parte a um lugar deserto e descansar um pouco. O descanso é um princípio divino. O descanso é um princípio divino. O próprio Deus estabeleceu o dia de repouso, o dia de descanso. A própria terra necessita descansar. Jesus sabia que todos nós necessitamos de uma pausa, necessitamos de um descanso. Cuidado com esta vida louca de trabalhar de lunes a lunes. Cuidado. Vino uma irmã em la igreja de Málaga e me falou: pastor, necessito que converse, que hable com meu esposo, porque és um bueníssimo homem, mas trabalha demasiado, pastor. Não tem tempo para a família, para mim, para os niños. Eu, quando entra por la casa, vou dar seja bem-vindo em nome de Jesus, porque não le veo em casa. E ela disse: hace de todo, pero necessita descansar. E eu chamei a este homem e era difícil convencê-lo para trabalhar menos, não? Era difícil convencê-lo. Pero cada um de nós tem um ponto débil, não? E eu disse a ele assim, quando eu visto que já não havia mais argumentos, eu disse: tu vai trabalhar como um louco, vai juntar muitíssimo dinheiro, vai se quedar enfermo, viejo, vai morrer e sua mulher vai gastar todo este dinheiro com o outro que vendrá. Esta hora ele parou e disse assim: não havia pensado em esta possibilidade. Ele disse: assim, pense, porque é uma possibilidade. Quizás tu está ahorrando para o próximo. O próximo vai dizer: que bueno homem era seu marido. Que bueno homem era seu marido. Disse: homem, tu necessita descansar. Necessita de uma pausa. Necessita ter tempo para Deus. Que vale ganhar todo o mundo, hermanos. Tener el banco lleno de euros e perder la salvación. Do que vale ter tanto ahorros e perder la familia, los hijos, la esposa. O descanso é um princípio bíblico. Necessitamos de renovo físico. E a única forma de ter um renovo físico é parar. O organismo é uma máquina, entre comillas, perfeita. Quando você para descansar, o próprio organismo trata de restabelecer. Quizás o que está passando contigo não é outra coisa, sino solamente uma pausa, um descanso. O descanso também faz parte do plano de Deus. Cuidar do corpo é honrar a Deus, porque tu corpo eres templo del Espírito Santo. Glorifique a Deus em todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz assim: se pois comeis ou bebeis ou hacer outra coisa, haced todo para a glória de Deus. Quando você come, você glorifica a Deus? Ai, pastor, falar de comida entre os crentes é um problema. Esse é nosso pecado predileto. Não comer, não? É não cuidar de lo que come, ou a maneira com que come. Não? Sabe que eu estava lendo um livro há uns dias e me chamou muitíssimo a atenção a frase de um avivalista, um predicador escocês. Eu apontei aqui seu nome para não olvidar. É Robert Murray Klein. É um predicador escocês que morreu a los 29 anos de idade. E a frase que é muito conhecida, sua frase diz assim: Deus me deu um cavalo e um mensagem. Eu matei o cavalo. Já não posso levar mais o mensagem. Porque ele reconhece que não teve o mínimo cuidado com o templo do Espírito Santo. Foi negligente ao largo de toda a sua vida. Deus lhe havia dado um cavalo e um mensagem. E agora não poderá mais levar este mensagem. Então, o autocuidado, a Bíblia diz que nós devemos permanecer irrepreensíveis para a venida do Senhor, corpo, alma e espírito. Não te preocupe,
Esta mensaje habla muchísimo más conmigo do que cualquier uno de vosotros. Yo hablé a Pamela esta semana que nosotros apartamos unos días de vacaciones y yo no me recuerdo la última vez que tuve unos días de vacaciones. Las vacaciones del pastor es así, cuando un pastor le invita para predicar en su iglesia. Entonces él predica por la noche y va por la playa por la tarde. Esas son las vacaciones de un pastor, ¿no? Pero vacaciones así, de no ir a predicar, ya no me olvidaba cuando... Y decía él así, ela me cobrava de algumas coisas. Calma, vá despacio comigo, eu estou aprendendo como vacacionar. Não tenho experiência. Não sei como se hace. ¿No? Temos que ir à piscina. Dice, pero não posso fazer outra coisa. Dice, não, estamos de vacaciones. E vacaciones se vai à piscina. Bueno, eu não conozco as normas de las vacaciones. Estou aprendendo agora. Dice, wow, quanto nos equivocamos quanto ao cuidado do corpo, da alimentação e do descanso. O Senhor, antes de obrar outros renueva em tu vida, quer renovar vuestro físico. ¿Sabe por quê? O espírito e a alma habitam dentro de seu corpo. E mientras estamos aqui na terra, não podemos separar. Certifique, por favor, que a pessoa que está a seu lado está viva, por favor. ¿Está viva? Sim? Gracias. 2. Passamos ao ponto de número 2. Renuevo emocional. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Está aqui. Esta é a enfermidade do ciclo. É a enfermidade do ciclo. Quantas pessoas estão enfermas das emoções? Há agotamento emocional generalizado. Em esta geração, há uma clara debilidade da mente e das emoções. Quantos jovens já passaram por depressão, por síndrome de pânico e por tantas enfermidades em la emoção? Eu sei que o Senhor sana de qualquer enfermidade, mas o Senhor é aquele também que renueva nossas emoções. Se você chegou esta manhã cansado em este lugar, fisicamente agotado, eu creio que o Senhor pode renovar suas forças físicas. Porque o Senhor é aquele que toca em el corpo e sana as enfermidades. Mas eu creio também que o Senhor é aquele que sana as emoções. Hablamos muitíssimo de las enfermidades físicas, mas o Senhor é aquele que sana a mente, que restaura a mente. Pastor Alex, nós disfrutamos em Málaga estes dias, depois do retiro, vários jovens sendo sanados das emoções. Jovens que intentaram suicídio foram sanados de suas emoções. Jovens que estavam em depressão foram sanados de suas emoções. Porque o Senhor é aquele que toca em la mente del hombre. Davi, não se avergonce de passar por momentos difíceis em el tema de las emociones. Eu me recordo de Davi, salmo de Davi que está em el número 42 e el verso 11, que ele hace a seguinte oração. Salmos 42, 11. Hablando consigo mesmo. Diz: por que te abates, ó minha alma, ó alma minha? E por que te turbas dentro de mim? E ele mesmo contesta, não diz: espera em Deus, porque aún hei de alabar-lhe, salvação minha e Deus mío. Davi habla de sua alma, habla de seus sentimentos, diz: eu não sei porquê. E essa é uma das coisas. Eu hablo com alguns jovens em depressão e diz: por que está assim? Diz: não sei, pastor. Eu não sei onde começou, tampouco sei onde termina. Eu não sei o que é. Então ele habla: amanhã, por que estás assim? Por que tem estes pensamentos? Por que passam estas coisas por sua mente e por seu coração? E ele mesmo vem com a contestação, diz: e eu creio que aqui está uma clave poderosa. Se tu estás sofrendo com as emoções, espera em el Senhor. Ponga toda a sua esperança em el Senhor. Por que? Isaías contesta em el número 40 e 31, ele diz: porque os que esperam em Jeová tendrão novas forças, levantarão alas como águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espera en el Señor, porque el Señor es aquel que renueva las fuerzas del cansado. Y cuando nosotros tenemos las fuerzas renovadas por el Señor, corremos y no cansamos, caminamos y no fatigamos. ¿Por qué? Porque somos renovados por el Señor. Por isso eu estou falando esta manhã de renuevo emocional. Eu não conosco a maioria de vosotros, não sei como estão suas emoções, mas eu conosco o Deus que sana as emoções. E minha oração esta manhã é que o Senhor renueve suas emoções. Que aquele que chegou depressivo, em depressão, tenha sua emoção sanada esta manhã. El que tuvo pensamentos de suicídio, seja sanado e liberado esta manhã, em el nombre de Jesus. Em el nombre de Jesus. Aqueles que estão sempre cansados, aún sem trabalhar, porque a fadiga emocional reflexiona em el físico. E por isso, pessoas que estão emocionalmente passando por bajão, têm ganas de dormir. Não têm ganas de trabalhar. Já cheguei em casa de pessoas que passavam por este momento que não tinham ganas de limpar a casa e tampouco de duchar. Não, é triste e muito sério. Tampouco de duchar. ¿Por quê? Porque la enfermidade, e perdona-me falar assim, pero é uma enfermidade, já havia tomado conta não solamente de las emoções, pero del cuerpo. Pero la buena noticia es que esta mente que es tão complicada, hermanos, como esta mente es complicada. El Señor conoce cada detalle, cada rincón desta mente, cada trasteiro, cada pensamento oculto, cada segredo. E o Senhor quer tratar as emoções de pessoas esta manhã. O Senhor quer te devolver a saúde plena de tus emoções, para que você volva novamente a ser lo que era, uma pessoa ativa, pero que não se cansa. Uma pessoa que está sempre ativa, pero está sendo constantemente renovada por el Senhor. Nós necessitamos estar, hermanos, com as cargas de las pilas emocionais enchufadas em Cristo constantemente, porque a vida moderna está aqui para nos roubar as emoções. Miramos as notícias, solamente malas notícias. Hermanos, há periódicos que eu não assisto mais, incluso de Latinoamérica. Eu tenho a impressão que vai começar a sair sangue de la tele a qualquer momento, porque é solamente desgraça, muerte. Isto vai llenando nossa mente, vai llenando nosso coração, pero esperen el Senhor. Pon sua esperança, sua confiança em el Senhor. Los hombres não poderão sacar-te deste abismo. Los hombres não poderão sacar desse poço. Quantas vezes já falei com padres de hijos depressivos e disse, pastor, eu não sei o que hago mais. Eu já cambiamos de cidade. Já lhe dei todo o que necessitava, pero pastor, não há como sacarlo desta situação. E eu sei que solamente Cristo poderá ser renuevo emocional completo. Completo. Terceiro e último ponto, renuevo espiritual. Espiritual. Quando nós miramos para a história de Elias, quantos conhecem a história de Elias? Você irá recordar o texto que está em 1 Reis, capítulo 19 e versículo 4 adelante. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Diz assim: E ele se foi por deserto, dia de caminho, e vino e se sentou debaixo de enebro, e desejando morir-se, dijo, basta já, ó Jeová, quita-me a vida, pois não sou eu melhor do que mis padres. Aislamento, ganas de quedar solo, de dormir. ¿No? Mira o que passa com Elias. 5. E echando-se debaixo del enebro, se quedou dormido. E aqui luego el ángel le tocou e le dijo, levántate, come, ¿no? Come. Então ele mirou
y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta ahora el monte de Dios. Cuidado, después de grandes vitórias, há poderosos ataques do inimigo. Muitos predicadores famosos, conhecidos em todo o mundo, caíram em pecado depois de uma hermosa predicação, quando foram ao hotel descansar. Estavam vulneráveis ao ataque do inimigo. Cuidado, porque nos momentos de vitórias estamos muito creídos. Uau, como Deus me usa. Uau, como tenho facilidade para cantar, para predicar, para administrar. Como sou um instrumento em las manos de Deus. É uma brecha para que o inimigo entre. Mira que Elias está passando por um momento de bajão espiritual, depois de uma grande vitória. Em la mente de alguns poderia estar celebrando, pero não estava. Ora, Elias estava agotado ao ponto de pedir a morte, ¿no? Pero Deus lo restaurou. Deus le restaurou de la seguinte maneira: primeiro, com um toque sobrenatural. Diz que o ángel do Senhor le tocou. E por outra vez, o ángel do Senhor le tocou e despertou. Eu sei, hermanos, que há vezes que necessitamos de um toque sobrenatural do Senhor. E minha oração é que esta manhã as manos sobrenaturais do Senhor toquem seu coração. La poderosa mano del Senhor llegue donde eu como predicador não posso chegar, não posso alcançar, não posso acceder, pero en el nombre de Jesús sinta el toque de Jehová en este lugar. Aleluya. Además, el Senhor le permite descansar. Descansa, hombre. Duerme um poquito. ¿No? Le dá comida, alimento. Hermanos, a palavra de Deus é alimento para nossas almas. A Bíblia diz que a fé vem por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quizás você está aí sentado e diz: pastor, não está acontecendo nada, não está passando nada. Em el mundo natural não, mas em el mundo sobrenatural sim. ¿Por quê? Porque você está exposto a um banquete espiritual. Há alimento espiritual para nossas vidas. Estamos sendo alimentados por la palavra de Deus. E é este alimento que nos dará força para superar crises emocionais e espirituais. Eu sei que muitos de vosotros não recordam a predicação de domingo passado, pero foi esta predicação que lhe ha dado força para chegar hasta aqui. Assim como eu não me recordo o que comi a semana passada. Não me recordo o que comi ayer. Você se recorda? Eu não. Pero eu sei que é a comida de ayer que me hizo chegar hasta aqui. O ángel le dá comida, le dá água. Água é um dos símbolos do Espírito Santo. E eu, como predicador pentecostal, creio, hermanos, que a llenura do Espírito Santo quita de nós muitíssimas coisas. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor derrame seu Espírito Santo sobre nós. Que aqueles que aún não lo são, sejam bautizados com o Espírito Santo. Sejam renovados por el Espírito Santo. Que o Espírito Santo venga compartilhar dones espirituais sobre a igreja. Porque eu sei que há coisas que solamente uma llenura do Espírito Santo poderá cambiar a história. Poderá cambiar a história. Quizás o pastor Alex, que predicou em retiro, não tenha a dimensão de las coisas que o Espírito Santo hizo. Pero eu que conozco a cada muchacho, eu que conozco a cada jovem, pastor, há jovens que estavam aí que nem hablavam, e eu estou falando de forma literal, não hablavam. Havia um jovem, eu não vou nombrá-lo, não hace falta, que chegava na igreja com uns cascos, é casco, não? Com o gorro e com a cabeça assim. Hermanos, não mirava nem a la cara.
en depresión, ¿no? Sus padres desesperados. Quando passou o outro domingo, este jovem chegou sem a gorra, sem o casco e mirando em minha cara. Eu me quedei molesto. Eu disse assim: não és a mesma pessoa. Eu estava ministrando a classe para bautismo e ele me quedava fijo, mirando em la cara. E eu me quedava assim: meu Deus, não és o mesmo jovem. Eu me quedei com vergonha e disse assim: não és o mesmo jovem. A mirada cambiou. Foi outra. Por uma llanura do Espírito Santo. Está aqui alguns deles aqui que volveram, pastor, para a casa com as rodilhas toda lleno de cortes, marcas e heridas por passar 2, 3 horas arrodillados orando ao Senhor Jesucristo. Hermanos, eu creio que o Senhor tem um avivamento para nossa geração. O Senhor tem um poderoso avivamento para nossa geração. El Señor tiene renuevo espiritual para nuestra generación. Pero dice la Biblia que si mi pueblo que se clama por mi nombre se humillar, orar, convertir de sus malos caminos, el Señor vendrá, perdonará nuestros pecados, irá a sanar nuestra tierra. Hay una llenura del Espíritu Santo para mi generación. Hay fuego de los cielos, hay bautismo con el Espíritu Santo. Hay agua de Dios, hay un manancial de aguas vivas. Aleluya. El Señor que está aquí vai renovar-te espiritualmente esta manhã. Aleluya. Además, el Señor da una dirección para Elías, porque el Señor abre la mente, abre el camino. Pastor Alex, el más bonito era ver el testemunho de su madre. Tenemos que gravar estes testemunhos. Que ela dizia: pastor, menino chegava em meus ouvidos e dizia: mami, é possível, eu venci a depressão. Eu pensei que eu estava em um poço, onde tudo estava oscuro, não havia uma salida, não havia uma luz. Pero mami, eu venci, eu estou sano, eu estou liberado. Aleluia! Ponga sobre sus pies, por favor. El Señor que renueva el cuerpo está aquí. El Señor que renueva las emociones está aquí. El Señor que da renuevo espiritual está aquí. Sea renovado en nombre de Jesús. Aleluya. El renuevo que tú necesitas no vendrá de hombres. Quita su esperanza, está fijado en los hombres. Ponga los ojos en Jesús. La esperanza, el renuevo vendrá del Señor. El Señor te dice de forma muy clara esta mañana: escucha, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Está pesado la carga? Venid a mí, todos, yo les haré descansar. Eu sei que o jugo del pecado é pesado. Eu sei que a carga del pecado é pesada. Pero Isaías diz que ele cargou sobre seus ombros o pecado de todos nós outros. Foi levado ao matadeiro como um cordeiro, emudeció, pero sobre seus ombros estava o pecado de todos nós outros. O Senhor é aquele que quita o peso del pecado de nossos ombros e diz: levad mi jugo sobre vosotros. Aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e hareis descansar vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Oh, aleluya. Yo quiero orar por la iglesia esta mañana. Yo quiero orar por personas aquí que por algún momento se sintieron físicamente agotados, cansados, emocionalmente o espiritualmente, no importa. E eu e nenhuma pessoa que está aqui tem nada que ver contigo. É uma cita ahora entre tu e tu Deus, tu Padre, tu Senhor. E assim como Ele renovou Elias, assim como renovou a Davi, assim como renovou os discípulos de Jesus, Ele está aqui para renovar-te esta manhã.
mientras el grupo irá a alabar al Señor, yo quiero te dar la oportunidad de salir de su lugar y venir aquí y recibir esta oración de renuevo en el nombre del Señor Jesús. Pueden cantar mientras los hermanos se acercan. Vamos a alabar. Aleluya.